O Supremo Tribunal Federal desrespeitou a Lei de Acesso à Informação e omitiu dados das viagens ao exterior realizadas pelos ministros da Corte. Segundo reportagem da Folha, publicada no domingo, o Supremo disse não ter informações sobre eventos internacionais que tiveram a presença dos integrantes do tribunal. Depois do questionamento do jornal, a Corte indicou um link. Porém, a página estava desatualizada sobre as despesas com servidores e não mostra informações sobre as diárias de quase R$100 mil pagas a um segurança do ministro Dias Toffoli, que o acompanhou em viagens a Londres, no Reino Unido, e a Madrid, na Espanha. Ainda de acordo com a reportagem, em resposta sobre as viagens do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, a Corte informou que os dados de passagens desse ano estão sendo atualizados para disponibilização. Barroso enviou uma nota contestando a matéria da Folha. Segundo o ministro, como a Corte não paga as passagens internacionais para a participação de ministros em eventos, a reportagem contém imprecisão e injustiça ao falar em omissão de informações. Silvio Navarro, começar contigo, Silvio. E você, como é que interpretou essa reportagem e esses questionamentos não respondidos pela Suprema Corte, Silvio? É simples, Brown. Quem não deve, não teme. Se você não deve nada, você mostra, você abre. Principalmente quando se trata da coisa pública. A transparência é parte essencial desse processo. Se você quer se candidatar a um cargo público, ou se você é ministro do Supremo Tribunal Federal, onde não precisa se candidatar, mas ser indicado pelo presidente da República, você deve aceitar uma condição, uma premissa básica, a transparência. A transparência faz parte da ética, da conduta. É isso que se espera de uma figura pública. Se você não mostra, é porque tem mutreta, é porque tem trambique, é claro que tem. Então mostre, simples assim. As coisas são muito óbvias, basta eles mostrarem, olha, o valor foi tal, eu peguei a passagem, eu fiquei neste hotel, eu gastei esse dinheiro com determinada despesa. E aí alguém pode perguntar, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso pode perguntar, mas por que você, cidadão, quer saber? Porque eu pago o seu salário. Simples assim, de novo, repito, simples assim, eu pago o seu salário. Você é um funcionário público, eu quero saber quanto é que foi gasto em Lisboa, quanto é que foi gasto na Itália, onde houve o entrevero no aeroporto Leonardo da Vinci. Eu quero saber quanto é que é gasto no Reino Unido. É um direito meu. Então, quando os ministros bloqueiam acesso, é porque eles estão escondendo alguma coisa. Ou, no mínimo, eles estão estimulando a ideia de que há algo errado acontecendo na corte. Agora, Rodrigo Constantino, independentemente do valor, e é de se imaginar que não seja baixo o valor ou não sejam baixos os valores, mas independentemente do custo que isso tem ao erário, e é claro que também é muito nocivo, né, que seja usado dinheiro público para custear esse tipo de viagem, né, quando o trabalho dos ministros é simplesmente julgar processos, mas para além disso, a própria realização das viagens também merece críticas, né, Consta, participando de eventos em que há, por exemplo, representantes de empresas que têm causas no STF. Se custou R$1 ou R$1 milhão, pouca diferença faz. A própria realização das viagens também já é bastante questionável, não, Consta? Sem dúvida, Brown. É curioso, né, que o presidente Barroso se esquivou, né, e ainda colocou exatamente esse ponto. Não, muitas viagens são a convite, né, então as passagens não são pagas dos ministros pelos ministros ou pelo STF. A dos seguranças eu já não sei, né? E eles andam precisando levar segurança para tudo que é viagem. Veja que algo deve estar errado. Agora, quem é que paga, então? E as empresas que estão convidando, será que é adequado ou será que é promíscuo ter gente que vai julgar casos envolvendo essas empresas, mais de 17, né? Segundo uma reportagem do jornal, 17 empresas estavam lá num desses convescotes recentes, o de Lisboa. Então isso tudo é muito promíscuo, muito pouco republicano, muito pouco transparente. É evidente que há um conflito de interesse. Tudo está errado. São os guardiões da Constituição que não estão seguindo, a princípio, a lei de transparência, de acesso à informação que o público tem direito. O Silvio, para mim, tocou no ponto-chave, e pouca gente lembra disso, né? Nós somos os pagadores de impostos, que eles acham que devíamos ficar orgulhosos de chamar de contribuinte. Mas nós pagamos os impostos que custeiam os seus salários, as lagostas, os vinhos caros, e os seguranças, os carros blindados, tudo isso que a corte se dá o próprio direito. O mínimo que se exige é transparência desses gastos. Como assim
Então, a reflexão que eu trago aqui para o nosso telespectador, Brown, é que essa turma vive numa bolha tão fechada, numa casta que se acha tão superior, que eles sequer acham que devem agora prestar contas. Eles recebem o dinheiro, tomam o dinheiro por meio de impostos, vivem como nababos, vivem como uma casta que precisa se blindar do povo, não pegam voos comerciais, andam cheios de seguranças e por aí vai, e depois ainda reclamam que tem uma péssima avaliação do povo e dizem que isso é injustiça, né? Não conseguem fazer um teste da Avenida Paulista, não conseguem mais frequentar os locais onde o povo está. Alguma coisa deveria servir de reflexão nisso tudo, né? Será que eles estão cumprindo de forma adequada a nobre missão de guardiões da Constituição ou por algum motivo qualquer eles viraram os maiores vilões do povo? Que estranho. Agora, Cauti, parece que é um outro tema que também, de certa forma, se tornou um tabu, né? Um outro tema proibido, né? A respeito do qual não se pode falar. A gente vê uma repercussão muito pequena disso ainda, né? Em grande parte da imprensa, né? Sobre a adequação ou não desse tipo de agenda dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos custos que isso pode ter, dos eventuais conflitos de interesses que podem decorrer disso. Acabou se tornando também um assunto proibido, praticamente, né, Cauti? Quem que vai parar o Supremo? Quem são os contrapoderes que vão parar, que vão falar que isso tudo é um escândalo, é um escárnio, é uma vergonha, que isso não deveria acontecer, que não existe nenhum país do mundo onde ministros, juízes de uma Corte Suprema viajam às custas das empresas que eles mesmos estão julgando? E como que vocês acham que vão ser os julgamentos? Imparciais? Totalmente isentos? Vai ser aplicado o princípio da isonomia, sendo que você está sendo custeado em hotéis 5 estrelas, em viagens internacionais de luxo, pelas mesmas empresas que você deverá decidir se são culpadas ou não em vários processos? É óbvio que em qualquer país sério do mundo, o ministro que tivesse essa, como o Constantino falou, essa promiscuidade, né, essa ligação espúria, não republicana, com empresas que têm caso no Supremo, seria demitido no dia seguinte. Não existe. Imagina só um juiz da Corte Suprema da Alemanha viajando em hotéis de luxo, tomando champanhe, vivenciando a bela vida, né, a Dolce Vita na Europa, às custas de uma empresa alemã sendo julgada na Corte Suprema. Qual é o escândalo, de que tamanho seria o escândalo na imprensa alemã, na política alemã e o Senado da Alemanha, eventualmente, como aqui no Brasil o Senado brasileiro deveria fazer? Como que atuaria, se não removendo imediatamente aquele juiz por evidente não aptidão ao cargo? No mínimo não entendeu a solenidade, a liturgia do cargo. No máximo, precisamos averiguar o que está acontecendo com esses processos. E depois, nós não podemos nos surpreender quando um ministro como o Dias Toffoli surpreende uma multa na JF de 10 bilhões de reais. Ou suspende uma multa da Odebrecht de outros 10 bilhões, mais ou menos. Que, na verdade, não são nem multas, são pagamentos de acordos de leniência, ou seja, de empresas admitiram que corromperam centenas de políticos, vão pagar para dizer, olha, erramos, aqui está o dinheiro. Não, até aquilo é suspenso. É óbvio que esse sistema está podre desde a parte mais importante, mais relevante, né, mais fundamental para que funcione, ou seja, a sua Corte Suprema. Mas respondendo a sua pergunta, Brown, quem que vai parar o Supremo? Quem que vai dizer que tudo isso é uma imoralidade inaceitável? Deveria ser o Senado Federal. Alô, senadores, se estão vivos, que mandem sinais de vida, né? Queria completar, Silvio? Por favor. Não vai acontecer porque o Rodrigo Pacheco está com sono, Cauti. Agora, um complemento bem rápido, Brown. Numa entrevista, aliás, mais de uma entrevista, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mais de uma vez, Marco Aurélio Mello, que foi quem instituiu as câmeras dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal para a transmissão das sessões, ele disse, olha, eu fiz isso pela transparência. Mas nessa entrevista, ele diz assim, eu não sei se eu fiz bem ou mal em transmitir as sessões do Supremo Tribunal Federal. Porque a partir dali, isso aconteceu em 2002, foi no mesmo ano da eleição do Lula, a partir dali criaram-se personagens. E os ministros do Supremo Tribunal Federal viraram personagens. Você que está aí do outro lado da tela, você sabe o nome do juiz da sua cidade? Eu não sei da minha, por exemplo. É óbvio que não, porque você não deve saber o nome do juiz. Mas você sabe o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, dos 11. E os 11 que jogam hoje com a seleção brasileira, alguém sabe? Não. Tem algo errado acontecendo, né?